Oi, eu sou Amanda Antunes e este é o segundo capítulo do podcast A Itatiaia Além do Crime. Estamos falando de um caso que desafiou a Polícia Civil de Minas Gerais em 2009. 5 mulheres foram estupradas e assassinadas covardemente. Caso que foi desvendado apenas em 2010, quando a polícia descobriu que todos estes crimes eram praticados pelo mesmo homem, caso que ficou conhecido como o maníaco de Contagem. Cinco mulheres foram abusadas sexualmente e estranguladas até a morte. Eu sugiro que, se você não assistiu o primeiro capítulo deste podcast, assista. Vai ficar ainda mais fácil para compreender todo este caso. As investigações da Polícia Civil apontaram que Adna, Ana Carolina, Maria Helena, Edna e Natália Paiva tinham sido vítimas de um serial killer. Era um homem que estava abordando mulheres nas ruas de Contagem e, a partir daí, elas eram encontradas mortas. Mas até que a polícia chegasse até este homem, que já era conhecido pela polícia, isso vamos falar mais pra frente, alguns familiares chegaram a ser suspeitos por um crime que eles jamais imaginavam cometer. E quem falou isso pra gente foi o Leandro Aguilar, que é o filho da Maria Helena Aguilar. O pai dele chegou a ser apontado como suspeito, chegou a ser investigado pela morte da mãe dele. No dia 18 de setembro de 2009, teve um jogo do Atlético. E meu pai atleticano, ele estava assistindo esse jogo na empresa, tinha chegado de viagem, que ele é caminhoneiro. Por volta de 11 horas da noite ele passou mal, o pessoal da empresa levou ele para o hospital lá de regional de Betim e ele ficou internado porque teve um problema no coração. Nesse mesmo dia foi o dia que minha mãe não voltou para casa. E às 5 horas da manhã do dia 19, nós saímos procurando a mãe por todo quanto é lugar. E encontramos o carro, dela, era na faixa de 11h30 da manhã. A gente encontrou lá na Rua das Trombetas, com ela lá dentro. Ela foi estrangulada, foi estrupada e estrangulada. Algum repórter foi atrás das informações, E alguém falou para algum repórter de um jornal de grande circulação na época, um jornal de policial mesmo, na edição do dia 20 de setembro, saiu falando da morte da minha mãe. O empresário encontrado morta dentro do veículo e o principal suspeito era o ex-marido. Bom, meu pai estava separado da minha mãe, tinha 6 anos que eles eram separados. Mas o meu pai, ele sempre foi apaixonado com minha mãe e, como eles viveram 30 anos juntos, ele sempre, mas quase todos os dias, ele ia na minha casa. Eles eram muito amigos, o meu pai e minha mãe. Por causa desse passado deles, eu acho que alguém pegou e falou, ele era muito violento antigamente, então tinha esse histórico de violência. Agora, eu não sei de onde que eles tiraram essa questão que o principal suspeito seria ele, porque ele estava internado. Ele teve o conhecimento da morte da minha mãe através da polícia, porque a polícia chegou no hospital, ele estava chateado, porque os amigos dele falaram com a gente que ele estava internado e a gente não foi lá para vê-lo, lá no hospital, para saber o que estava acontecendo. E ele foi internado por questão do coração. E ele estava chateado porque a gente não tinha ido lá. Quem chegou lá? A polícia, para fazer a averiguação, Normal, fazer a investigação. E a polícia que informou para ele que minha mãe tinha falecido. Entretanto, como saiu no jornal, a gente da família sabia que meu pai não tinha nada a ver com isso. Mas que não era da família e não viu nada sobre o assunto, meu pai sofreu dobrado, porque de setembro até fevereiro de 2010, quando realmente houve a solução do crime, meu pai sofreu com um olhar reprovador da sociedade, Olhava para ele e falava assim, será que foi ele mesmo? Será que não foi ele que matou a esposa? Então, meu pai ele sofreu dobrado. Mas depois de acusações infundadas, eles seguem hoje com essa triste lembrança. É bom a gente salientar aqui que os familiares queriam respostas de qualquer maneira. Afinal, quem tinha matado essas mulheres? Por qual motivo elas foram assassinadas? Resposta que veio aí quase um ano depois.
Marcos Antunes Trigueiro nasceu em Brasília de Minas, é uma cidade que fica no norte do estado, com pouco mais de 32 mil habitantes. A infância do maníaco de Contagem, uma infância considerada cruel, de abandono e de miséria. Ele não teve uma vida fácil, teve uma vida muito sofrida, principalmente na infância, na adolescência. Cresceu, se desenvolveu com os requisitos, desses sofrimentos anteriores, que geralmente faz muita diferença no desenvolvimento, desse tipo de criminoso. Então ele se optou por essa vida de crimes, mas em nenhum momento, mesmo depois de adulto, eu não diria que ele continuou tendo uma vida fácil. Os empregos mais informais, uma certa vulnerabilidade financeira. Claro que eu não estou dizendo que isso justifica, as atitudes dele de forma alguma, mas ele não é aquele que existe vários tipos que tiveram uma ótima criação, uma excelente condição financeira, excelente condição para estudos, trabalhos, e ainda assim se tornaram serial killer. Mas eu estou ressaltando que no caso dele isso não aconteceu. Esta é a Simone Silva, ela é analista comportamental e perfiladora criminal, e o Maníaco de Contagem foi um dos personagens do livro que a Simone fez. E neste livro, ele afirma que a infância dele foi de muito sofrimento causado aí pelo pai e as madrastas. E há relatos de que o pai pegava chave de fenda, esquentava e agredia o próprio filho com essa chave de fenda, colocava no corpo dele uma forma que ele pensava talvez que fosse de educar o filho. A mãe abandonou Marcos Antunes Trigueiro quando ele tinha 1 ano de vida e, portanto, ele foi criado pelo pai e as companheiras que o pai teve ao longo da vida. Eu vou ler agora uma passagem do Trigueiro no livro Maldades Indômitas, e ele diz o seguinte: minha mãe nos abandonou quando eu tinha 1 ano de idade. Cresci sem sonhos, não tive vida de criança, nem brinquedos, nem amigos. Nunca joguei peladinha, nunca brincava, sofria com a vida que eu tinha e por várias vezes me perguntava por que os outros tinham tantas coisas e eu não. Não tinha sonhos, só esperava fazer uma certa idade para ir embora. Era só isso que eu pensava. E foi justamente o que ele fez. Assim que Trigueiro cresceu, ficou adolescente, ele foi para as ruas, e das ruas, para sobreviver, ele começou a praticar pequenos furtos. E ele foi parar na FEBEM, Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor, que é o que hoje conhecemos como centros socioeducativos. E apesar da infância difícil, dura, o Marcos Antunes Trigueiro não justifica os crimes que ele praticou devido ao que ele passou quando era criança e adolescente. É o que diz a Simone Silva, autora do livro aí, em que o Marcos é um dos personagens. Ele nunca relacionou os atos dele com a vida sofrida, ruim, seja lá como for, que ele classifica, o motivo para ele ter feito o que fez. Em nenhum momento ele cita isso como um motivo. Sabe a vida que ele teve, ele sabe também que poderia ter seguido outro caminho, mas ele não relaciona de forma alguma a infância e adolescência ruim que ele teve para justificar as atitudes dele. É normal neles porque a maioria também nem faz essa ligação, nem vê que talvez fatores de uma infância, uma adolescência difícil possa ter interferido nesse comportamento lá na frente. Geralmente,
Eles têm mania de falar que estavam possuídos pelo demônio, ouvindo vozes que mandavam matar, fazer acontecer. Nisso também não é o caso dele, tá? Ele não justifica em cima de nenhuma outra alternativa às atitudes que ele teve. Quando Marcos Antunes Trigueiro foi preso, ele tinha 31 anos. Ele deu entrada no complexo penitenciário Nelson Hungria no dia 24 de outubro de 2010. Na sociedade preconceituosa, o Marcos Antunes Trigueiro, ele chamou bastante atenção ao ser preso, porque ele foge de todo esse estereótipo do que é um bandido, do que é um assassino. Ele chama muita atenção pela fisionomia dele. É um homem considerado bonito, é um homem alto, cabelos claros, olhos verdes, 1,86 m de altura, um pouco distante do que a sociedade acredita ou espera de uma pessoa ligada ao crime, à marginalidade. Marcos Antunes Trigueiro, ele morava no bairro industrial em Contagem. E essa informação chama muita atenção porque ele agia justamente onde morava, o que não é muito comum, os crimes serem praticados nos locais onde os criminosos moram, né? Geralmente eles atuam em regiões mais distantes. Além do Marcos morar nessa região onde ele praticava o crime, as vítimas também moravam e trabalhavam nessa região. E elas eram sempre abordadas quando saíam ou quando chegavam em casa. Durante a prisão do Marcos Antunes Trigueiro em 2010, a polícia revelou que, além dos 5 assassinatos contra mulheres, o Marcos Antunes Trigueiro também, ele chegou a ser apontado por pelo menos outros 3 crimes, outros 3 assassinatos. Um foi em 2004, quando ele participou da morte de um taxista, Odilon Ribeiro, de 59 anos. Esse taxista, ele estava trabalhando em Betim, e o Marcos Antunes Trigueiro, com outros comparsas, entraram no carro se passando por passageiros, e aí, durante o trajeto, eles anunciaram que era um assalto. Este taxista foi assassinado na região da Várzea das Flores. E, segundo a polícia, Marcos Antunes Trigueiro, ele chegou a ser condenado por latrocínio, roubo seguido de morte, aí por este crime contra o taxista em 2004. Em 2005, a polícia afirmou que Marcos, ele matou um bebê de 3 meses. Essa criança era enteada do maníaco de Contagem, e o atestado de óbito apontou que ela teve traumatismo craniano. Conforme o Rodrigo Bisotto, que é o advogado do Trigueiro, informou que neste caso do bebê, o Trigueiro não foi, ele não chegou aí em julgamento, não teve o processo, ele foi impronunciado, que é quando a justiça conclui que não há provas de materialidade que possa levar a pessoa ao julgamento. Trigueiro foi apontado também como autor da morte do tio dele. O tio do Marcos foi assassinado a tiros dentro de casa no bairro Parque São João, em Contagem, em 2002. Além de matar este homem, o assassino também matou o cachorro da vítima. Por que eu estou dizendo o assassino e não colocando o nome do Trigueiro? Porque, de acordo com o advogado, o Trigueiro, ele não foi acusado formalmente pelo Ministério Público, portanto foi uma suspeita, mas por este crime ele não chegou a ser acusado, não respondeu. O certo é que o tio dele morreu com um tiro e ele tinha acabado de receber uma indenização de R$25 mil, dinheiro que acabou desaparecendo, nunca foi encontrado. Marcos Antunes Trigueiro, ele é apontado como um homem frio, sem expressão facial, o tom da voz, e essa é a afirmação da Simone, que fez o estudo com Marcos Trigueiro. Vamos ouvi-la. Ele trata as pessoas muito bem. É muito tranquilo na forma de falar. Não tem momentos nenhum de agressividade na fala dele. Pelo contrário,
A forma dele conversar, de olhar, ele passa um perfil de uma pessoa extremamente normal, cativante, carinhoso, atencioso. É para quem não conhece, para quem não sabe da história. Ele não tem nenhum momento onde ele expressa agressividade. Acredito eu que isso possa ser expressado no momento, né, dos atos que ele cometeu. Pode até ser que tenha tido esse afloramento da agressividade, mas assim, da gente conversar com ele, né, o olhar dele é o típico mesmo do serial killer. Ele é muito tranquilo, ele é muito centrado, muito inteligente. Quem não tem um olhar mais clínico, mais crítico e não sabe algumas diferenciações, vai sempre ver uma pessoa extremamente normal. Onde a gente às vezes ouve falar, né, quando acontecem os casos que vêm à tona, né, as pessoas ficam sabendo, quem conhece fala, nossa, mas eu não acredito, não é possível, né, fulano era uma pessoa tão boa, tão diferente, tão comportada. É exatamente isso. Eles têm uma facilidade de adaptação muito grande em qualquer ambiente em que eles estiverem inseridos. Vamos falar agora dos trabalhos que ele já teve, alguns trabalhos. Ele já trabalhou como pintor, ele já trabalhou também como motorista de van que levava estudantes e funcionários até a UFMG, Universidade de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Marcos Antônio Trigueiro teve pelo menos 3 casamentos, 5 filhos. E segundo a Simone, apesar, né, dele ser considerado o homem mais frio, dentro do presídio, na penitenciária Nelson Hungria, a Simone ela afirma que o Trigueiro é bem ativo nos projetos sociais. Hoje, dentro da unidade, ele participa de um projeto, né, que a Nelson Hungria tem, de valores artísticos, projeto Repintar. Pinta quadros, por sinal pinta muito bem, até chegou a fazer um quadro para mim também. Ele também alega que ele tem participado bastante dos cultos religiosos e, assim, eu vi muita interação dele ali dentro do projeto com os demais detentos que participam. Uma interação, assim, bastante amigável. Eu não vi assim um distanciamento, um afastamento dos demais dele, por ele ser o que ele é, tá? Pelo contrário, conversam muito, trocam ideias, vêm mostrar os trabalhos e todos juntos e conversa com ele normalmente. Então, eu acredito sim que ele possa ter criado os laços de amizade ali dentro. Sim, ele é muito tranquilo com os outros presos. Como já falamos, o Marcos Trigueiro, ele era casado quando foi preso. Apesar dele ter sido condenado a 160 anos de prisão, no Brasil ninguém fica, né? Não existe prisão perpétua. Portanto, o máximo que ele pode ficar são 30 anos. E aí, considerando aí com regime semiaberto, a previsão é que ele possa ser solto nos próximos anos. Enquanto ele está na cadeia, ele planeja o futuro aqui do lado de fora, é o que diz a Simone. Ele fala no futuro. Ele planeja para quando ele sair, né? Porque ele sabe a condição dele, ele sabe que ele vai ter que cumprir a pena máxima e tem uma esposa. Segundo ele, eles se dão muito bem, é uma relação bastante estável, eles se relacionam normalmente, nada mudou, pelo contrário, fortaleceu mais. Segundo ele, ela sempre está por perto nas visitações, ela apoia. Na última vez que eu estive com ele, foi a primeira vez que ele me falou dos planos que ele tem para o futuro dele, para quando ele sair. E um dos é que ele não vai mais viver em Minas Gerais. E ele tiver a liberdade, Minas Gerais ele não quer ficar mais.
Queremos agradecer a participação da Simone Silva, que é analista comportamental e perfiladora criminal. Tentamos uma entrevista com Marcos Antônio Trigueiro, mas a informação que tivemos é que ele só concederia entrevista caso a esposa permitisse, e ela não gosta que ele converse com a imprensa. Então a gente segue e no próximo capítulo vamos falar como foi a prisão do Trigueiro, como a polícia desvendou que Trigueiro, um homem que já tinha passagens policiais, que já tinha sido condenado por latrocínio, roubo seguido de morte contra um taxista, era o serial killer, era o maníaco de Contagem.